Amém. Meus queridos, Deus é tremendo. Vocês estão prontos para receber as chaves? Jesus disse a Pedro: eu vou te dar as chaves do reino. Diga para teu irmão assim: você é Pedro. Diga a ele assim: você é Pedro. Fala forte para ele: você é Pedro. Aleluia. Então Jesus disse a Pedro: eu vou te entregar as chaves do reino. Isso significava que Jesus entregaria a Pedro mais de uma chave. Não era uma chave, era as chaves. Então isso significa que no reino de Deus nós podemos abrir várias portas. E nós estamos falando aqui de 8 chaves que Deus tem entregado nas nossas mãos. Nós falamos da chave da fé, da chave do Espírito de Deus, e hoje nós vamos falar da chave da sabedoria. E Deus vai te entregar essa chave. E essa chave é muito importante, porque essa chave ela vai te dar uma capacitação para você abrir outras e outras e outras portas. Amém? Eu quero que você vá comigo lá no livro de Crônicas, nas Segundas Crônicas, no capítulo 1. Segundas Crônicas, capítulo 1. Aleluia. Eu também quero te desafiar a colocar aqui os nomes das pessoas que nós estamos orando. Nós vamos orar no final. Se você quer ver a salvação da sua família, um vizinho, um amigo, traz o nome dessa pessoa, coloca aqui, e nós vamos estar orando por essa pessoa, como está consagrando o nome dela, e eu sei que Deus vai fazer um rebuliço, amém? Você crê nisso? Você crê na salvação da sua família, na salvação do teu vizinho? Coloca o nome aqui. Deus vai fazer algo tremendo. Então, diz assim a palavra de Deus, segundo as Crônicas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: o rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A arca da aliança estava em Jerusalém, em uma barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Kiriete Jearim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Eu vou te fazer essa mesma pergunta agora. O que você quer que Deus lhe dê? O que você quer? Os céus estão abertos aqui agora. Você pode entender isso? Os céus estão abertos aqui agora. O que você quer que Deus lhe dê? Então ele respondeu: tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. Agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dar-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão:
visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou morte dos teus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Aleluia! Diga assim: esta noite eu vou receber da mão de Deus a chave da sabedoria. Aleluia! Dá um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Quero falar nesta noite sobre a chave da sabedoria. Você precisa compreender a grandeza disso. Você precisa ser sábio para receber a sabedoria. Queridos, eu quero que você compreenda que sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Existem pessoas que têm pouco conhecimento, mas têm muita sabedoria. O bom é que você tem os dois, conhecimento e sabedoria. Salomão pede a Deus as duas coisas: me dá sabedoria e me dá conhecimento. Deixa eu te dar um exemplo do que é sabedoria e do que é conhecimento, para que você possa receber de Deus toda a sabedoria. Imagine que a água é a sabedoria, e o conhecimento é a forma de lidar com a água. Por exemplo, saber onde é a nascente do rio, se uma água é boa para o consumo ou não, como eu posso canalizar a água, como eu posso armazenar a água, como eu posso encontrar a água. Então isso é conhecimento. Imagine que você não tem água em casa e você adquire uma porção de livros falando sobre água. Como encontrar, como armazenar, como cavar um poço, como tirar água do rio. Imagine que você tem todos esses livros em casa, mas você não tem água. Você só tem o conhecimento. E aí o seu vizinho, que não tem nenhum livro, ele tem um poço na casa dele. E aí você vai lá e diz a ele: meu vizinho, você pode me dar água? E aí ele pega lá um balde e te dá a água. Então você tem o conhecimento, mas ele tem água. Então conhecimento, ele não está atrelado, ou sabedoria, perdão, não está atrelada a conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu vou aprendendo, e a sabedoria eu adquiro. E Deus está dizendo esta noite: eu vou dar ao meu povo sabedoria. Agora é óbvio que um homem sábio, ele não despreza o conhecimento. Quando você é sábio, você corre atrás do conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria, nós vamos ler isso lá em Provérbios capítulo 8, que a sabedoria está na praça, está nas ruas, está nas casas. Então a sabedoria, ela está em todos os lugares, porque a sabedoria, ela representa a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Então diga: nesta noite, eu vou receber da mão de Deus a sabedoria. Você pode receber isso? Aleluia, glória a Deus, aleluia. A sabedoria, a Bíblia diz que ela construiu sobre 7 montes. Eu não vou falar dos 7 montes que a sabedoria construiu, está lá em Provérbios capítulo 9, no verso 1. Mas eu quero te falar de 4 chaves que a sabedoria te dá, baseado aqui na experiência de Salomão. 4 chaves que você precisa ter, e se você tiver essas 4 chaves, que a chave da sabedoria vai abrir portas que vão te dar entrada para mais 4 portas. Se você tiver essas chaves na mão, eu vou dizer a você, a sua vida será uma vida completamente diferente. Então eu quero falar das 4 chaves que a sabedoria te dá. Então você recebe a chave da sabedoria, e você recebe mais 4 chaves. Na verdade são 7, mas eu só vou falar de 4. Você pode receber? Amém? Então a primeira chave que a sabedoria te dá é a chave da oração.
Diga assim, a chave da oração. Todo homem sábio, toda mulher sábia é uma mulher e é um homem de oração. A oração, ela te leva ao conhecimento de Deus. A oração, ela te faz caminhar mais perto de Deus. E oração não é você falar. Isso não é oração, isso é monólogo. Quando você chega diante de Deus, por isso Deus faz questão de te dizer que Ele não é de barro, que Ele não é de pau, que Ele não é de pedra, que Ele tem ouvido, que Ele tem nariz, que Ele tem olhos, que Ele tem mão. A Bíblia faz a gente compreender que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que se move. Então, quando a Bíblia fala de oração, ela não está falando de um monólogo, onde você chega diante de Deus, acende uma vela e fala, e depois vai embora. Isso é reza, isso é repetição. Cristo diz, não seja repetitivo. Oração é você falar, mas oração também é ouvir. E às vezes eu digo aos irmãos, por experiência própria, que oração é muito mais eficaz quando você ouve do que quando você fala. Quando você ouve o que Deus está te dizendo. Tem pessoas que oram muito, vão ao monte, fazem jejum, mas elas não param para ouvir o que Deus está dizendo. Por isso as suas orações são cansativas, repetitivas, sem resposta, porque na verdade elas não pararam para ouvir o que Deus está dizendo. Então, a Bíblia diz que Salomão começa a sua vida com oração. Ele começa orando, ele se torna rei. A Bíblia diz que Deus faz dele um rei poderoso. Quando Salomão se vê no lugar de Davi, e ele recebe de Davi toda a herança de guerras, herança financeira, herança de paz, era o que todo rei queria. Salomão poderia se envaidecer e dizer assim, uau, vou curtir a minha vida agora. E o próprio Davi vai dizer assim, o menino é novo, ainda está muito novo. Mas Salomão, o que é que ele faz? Ele chama toda a nação. Ele começa pelos grandes e vai dividindo de 1000, de 100, e depois ele vai às famílias e ele convoca todo mundo, uma nação inteira, parada diante do altar de Deus, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, ouvindo o que Deus tem a dizer. Eu fico às vezes pensando que nós precisamos encontrar essa sintonia de sabedoria com Deus, de levantar de manhã, e antes de ouvirmos o que o Zap está dizendo, né? Hoje a gente acorda assim, por exemplo, eu sou assim, quando eu saio do meu quarto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o celular e ouvir o que o Zap está dizendo, e aí eu vou ali ver as primeiras notícias do dia, os primeiros recados do dia, e aí já tem recado lá da madrugada, de pessoas mandando coisas, dizendo coisas, contando coisas, pedindo coisas, reclamando de coisas, cobrando coisas. E aí já começou o seu dia, né? Mas o interessante é você começar o seu dia e ouvindo o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer. A primeira palavra que você deveria abrir deveria ser a palavra de Deus. Eu acho lindo, Salomão, ele poderia fazer qualquer coisa no seu primeiro dia de governo. No seu primeiro dia de governo, ele poderia matar 1000 bois, 1000 animais para fazer uma grande festa. Ele poderia reunir os seus líderes e fazer um grande discurso do grande reinado, mas não, ele vai para o altar de Deus, ele vai orar, ele vai se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso. Um homem sábio é um homem que ora, uma mulher sábia é uma mulher que ora.
Lá em Hebreus vai dizer que a oração das mulheres que morreram continuam eficazes, continuam vivas até hoje. A Bíblia vai dizer também lá em Hebreus que a oração dos santos derrubaram o reino, transformaram reinos, mudaram vidas. Oração. Nós temos hoje acreditado muito na força da política, na força do discurso, na força do dinheiro, na força da ciência. Todas essas coisas são fortes. O dinheiro, a ciência, a política, essas coisas são muito fortes. São capazes de abalar as estruturas da sociedade. Mas a Bíblia diz que maior do que a ciência, maior do que a política, maior do que qualquer outra coisa, maior do que o dinheiro, está no poder da oração. A oração. Interessante, quando você vai entrar na igreja primitiva, a igreja era perseguida, a igreja é caçada, os apóstolos, todos eles são presos e mortos, os grandes líderes da igreja. Mas o que move a igreja não é a espada, o que move a igreja é a oração. A igreja orava. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer isso: orem pelos reis, orem para que eles sejam sábios, ore para que eles saibam governar, aprendam a governar. Lá em Provérbios, nós vamos ler isso aqui, a Bíblia diz que a sabedoria está ao lado de todos os que governam. Ela vai dizer: todo o governo da terra, eu estou lá, em todo o governo eu estou lá. Por pior que seja o governo, sempre haverá algo de bom. Por mais fracassado que seja um governo, sempre haverá algo de bom nesse governo, ainda que seja para uma parcela da sociedade, porque lá no meio do governo está a sabedoria. Imagine uma casa onde tem sabedoria, uma casa onde tem oração. Tudo é diferente, tudo muda. Quando eu era novo na fé, e eu comecei a pregar logo cedo, eu cheguei na igreja e na primeira semana já de convertido, eu já estava pregando. E eu conheci lá onde eu trabalhava, tinha uma irmã, e ela era crente, dessas crentes pentecostais, de fogo, e ela me levou na casa dela, para que eu fosse, junto com o irmão dela, pregar lá na igreja deles. Era uma igreja pequena, uma igreja pentecostal, fogo puro. E foi assim a primeira vez que eu tive um contato com a igreja pentecostal. Eu me animei com aquilo. Mas eu achei lindo, sabe, quando eu cheguei naquela casa, e eu cheguei lá, já era final da tarde, então a dona da casa botou café, e ela botou café só para mim. E aí eu achei estranho aquilo, porque tanta criança, todo mundo em casa, e ela botou café só para mim. E aí a minha colega perguntou a ela: ô mãe, o café é só para ele? E nós? Ela disse: hoje é jejum, e jejum para todo mundo. E eu achei aquilo engraçado, porque pela primeira vez eu tinha visto alguém decretando em casa um jejum coletivo. E aí eu fiquei tão constrangido, que eu disse: não, eu também estou no jejum. Eu também estou no jejum. E aí ela recolheu tudo na mesa, e pronto. E eu também entrei no jejum. Mas sabe o que eu achei lindo disso? É porque aquela mulher, ela criava os seus filhos, os seus netos, sabe, na base da oração, na base do jejum, na base do temor a Deus. E naquela família, ninguém se perdeu. Naquela família, ninguém se tornou marginal. Naquela família, ninguém se tornou ladrão ou qualquer outra coisa, porque aquela casa era regada na base da oração. Um homem sábio, ele aprende que o caminho para conquistar é orando,
A Bíblia diz que Jesus passava 9 horas orando, 9 horas em oração. Eu tenho uma inveja terrível de Jesus. Sabe, teve um filme que passou alguns anos atrás, do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Não sei se todos que estão aqui assistiram aquele filme. Um filme que impactou, muita gente se converteu, muita gente chorou. Mas o que mais me impactou naquele filme, por incrível que pareça, não foram as cenas onde Jesus apanhava, aonde se maltrataram Jesus, os milagres. O que mais me impactou naquele filme foi o Getsemane, quando Jesus chegou naquele lugar de madrugada, e ele se ajoelhou, e ele orou a noite inteira. A Bíblia diz que ele orava e se angustiava, e ele orava e se angustiava, e ele levantava e dizia aos apóstolos: orem comigo, e quando o dia amanhece, aí eu acho linda essa cena, porque ele se levanta da oração, e do lado dele tem os anjos do Senhor, e aí passa uma serpente, e ele pisa na cabeça da serpente, e ele sai para ser crucificado. Ele estava pronto até para morrer, e pronto para ressuscitar, por causa da oração. Os apóstolos, eles caminham com Jesus durante 3 anos e meio, e a gente nunca vê. Observe, se você ouve os apóstolos pedindo a Jesus alguma coisa, só 2 momentos que acontece isso. Um momento é quando Pedro diz a ele: eu larguei tudo para te seguir, e o que eu ganho com isso? E ele diz a Pedro: qualquer um que tenha deixado pai, mãe, filho, filha, por causa de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e na vida futura. Mas a pergunta que vai impactar é quando os apóstolos veem os milagres de Jesus e tudo que Jesus faz, eles descobrem uma coisa, tem uma chave aí, uma chave que faz mortos ressuscitar, que faz as vidas mudarem, que faz os demônios correrem. E aí eles descobrem isso, então eles pedem a Jesus assim: me ensina a orar, me ensina a orar. E aí Jesus vai ensinar a eles o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma estrutura de oração, o Pai Nosso é um modelo de oração, que vai nos dar ali princípios básicos da oração: a exaltação ao nome de Deus, a fé no poder de Deus, o pedido de providência de Deus, a relação com Deus na minha vida de oração, de perdoar a quem me perdoa. Então ele vai dar ali princípios básicos para que você tenha uma vida de oração. A palavra de Deus vai dizer: orai sem cessar. Então a sabedoria, ela vai te dar essa chave. Você não vai encontrar um homem de Deus que seja sábio e que não seja um homem e uma mulher de Deus de oração. Eu me lembro, eu já contei isso aqui uma vez, eu me lembro que um dia eu estava na casa de um irmão, nós íamos fazer uma visita, algo assim, e chegou um outro irmão para sair conosco. Esse irmão que chegou é um homem de oração, ele não é uma pessoa culta, ele não tem muitos estudos, mas é um homem de oração, um homem que ora mesmo, ora nas madrugadas, ora de verdade. E a pessoa da casa, ela saiu para se arrumar e deixou a gente na sala. E estava passando um desenho animado, As Meninas Superpoderosas. E estava passando esse desenho na televisão, e eu fiquei olhando, né, aquele desenho, e ele ficou olhando também. Nós paramos assim, ficamos olhando. E aí ele olhou para mim e disse assim: está vendo aí, apóstolo? Esse desenho aí, ele estimula a violência nas crianças. Eu olhei para a cara daquele homem e olhava para o desenho. Eu dizia: esse desenho estimula a violência? E eu não tinha tentado para isso. E eu fui embora, né? Quando foi mais passado alguns dias, eu estava ouvindo uma palestra com uma psicóloga.
e ela falava sobre a influência da televisão na vida das crianças. E ela estava relacionando alguns desenhos animados que estimulavam a violência na vida das crianças. E quem estava na lista dela? As meninas superpoderosas. E quando eu vi ela dizendo, ela falou das meninas superpoderosas, ela falou de Pipio e Frajola. E aí ela foi falando lá daqueles desenhos que parecem inocentes, mas sai estimulando a violência, né, na vida das crianças. E aí aquele papalégua, né, aquele que sai correndo, uau, pica-pau também. E ela foi dando uma lista lá, mas eu achei interessante isso, porque aquele homem nunca entrou em uma faculdade, nunca fez psicologia, nem psiquiatria, nem nada disso, mas Deus deu a ele o espírito de sabedoria e de discernimento. Ele olhou para aquele desenho pela primeira vez e ele disse: esse desenho estimula a violência no coração das crianças. De onde esse homem tirou isso? Da sabedoria da oração. Você entende isso? Você quer ver sua vida mudar? Reserve tempo, gaste tempo em oração, ouvindo o que Deus tem a falar. O que Deus tem a falar. Quando nós vamos olhar a vida de Salomão, ele falou de coisas que a ciência só está descobrindo agora. Salomão falou das estrelas, Salomão falou do universo, Salomão falou do sol, da lua, de o que você imaginar do mar, dos grandes peixes do mar, dos abismos que existem no mar, coisas que a ciência só veio descobrir há 10 anos atrás. Salomão já falava. Como é que esse homem soube de tudo isso? Porque ele aprendeu a conversar com Deus. E quando você conversa com Deus, Deus gosta de te contar coisas que você não vai aprender sozinho. Sabedoria. Vem a oração. Então, nesta noite, Deus vai te dar a chave da sabedoria. E com a chave da sabedoria, lá junto com ela, vem a chave da oração. Oração. A segunda chave que vem junto com a chave da sabedoria é a chave da prosperidade. Diga: eu sou próspero. Diga outra vez: eu sou próspero. Me mostre um homem sábio que não seja próspero. Todos os homens de Deus, que teve com Deus um relacionamento de amizade, de parceria, se tornaram prósperos, não tiveram falta de nada. Não é que eles não tiveram lutas, não é que eles não passaram por dificuldades, mas em todas estas coisas eles foram mais do que vencedores. A prosperidade, ela vem quando você aprende a dizimar e ofertar. Todo homem próspero, ele tem o coração doador, ele aprende a dar, porque o princípio bíblico da prosperidade está em dar. É dando que se recebe. Se você tem dificuldade em dizimar, se você tem dificuldade em ofertar, se você tem dificuldade de ajudar as pessoas, então você precisa urgente da sabedoria de Deus. A Bíblia diz que quem dá aos pobres faz o quê? Empresta a Deus. Isso está na Bíblia, você sabia disso? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Você quer ser próspero? Aprenda a abençoar. Um pouco para guardar, um pouco para ofertar e um pouco para gastar. São as 3 bases. Então, como é? Um pouco para guardar, um pouco para gastar e um pouco para ofertar. Bote isso na sua receita financeira, que você não vai ter dificuldade.
Um tanto você guarda, um tanto você gasta e um tanto você ajuda. Você não vai ajudar a pegar tudo que você tem e dar aos outros, porque aí você é tolo. Você também não vai gastar tudo e ficar sem nada, aí você vai ser mais tolo ainda. Então, saiba fazer essa receita: um tanto para guardar, um tanto para gastar e um tanto para ofertar. Quando você vai ler sobre prosperidade, todos os grandes homens ricos, todos os livros que eu li sobre prosperidade, tanto de evangélicos e não evangélicos, eles falam que você deve ter uma porção do seu dinheiro para ajudar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa: isso não significa que você tem que ser rico. Quando eu for rico, quando eu ganhar na loteria, está amarrado. Agora, a Bíblia diz: se você não é fiel no pouco, como é que eu vou? Apóstolo, quando eu ganhar na loteria, eu vou reformar essa igreja. Quando você ganhar na loteria, então você não é nem crente. Meus queridos, Jacó disse assim: essa pedra é a casa de Deus. O homem decide construir uma casa para Deus quando não tinha nem onde dormir. Então, pare com sua ruína e comece a ser uma pessoa boa. Diga ao teu irmão assim: pare com a sua ruína, senão não vou ser mais ser seu amigo, e passe a ser uma pessoa boa. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aqui no nosso ministério tem um casal lindo. Toda vez que eles vêm para cá, eles trazem café. Eles são da igreja de Jauá. Eu amo esse casal. E eu me lembro que meu irmão me ligou de tarde, nós estávamos conversando alguma coisa sobre esse casal, e ele disse assim: rapaz, eles estão sem gás dentro de casa. Não tinha gás. Estavam pegando lenha no mato para acender o fogo, para cozinhar. E aí eu ainda brinquei com meu irmão, disse assim: pronto, então hoje não tem café. Que eles estavam vindo para cá. E quando chegou aqui de noite, quem estava com a garrafão de café? Esse casal. Eles foram no mato, cataram lenha, fizeram fogo, fizeram café e trouxeram para a igreja. Quando eles saíram daqui, eles saíram com o dinheiro do gás. Mas eles não fizeram isso porque eles estavam pensando que alguém ia dar a eles o dinheiro do gás. Eles fizeram isso porque o coração deles é bom, é um coração de doador. Então não diga: quando eu for rico, eu vou ofertar. Quando eu for rico, eu vou ajudar as pessoas. Isso é tolice. Decida ajudar as pessoas agora. E à medida em que você vai ajudando, Deus vai te acrescentando mais. Porque Deus dá semente ao que? Semeia. Deus não dá semente ao que guarda semente. Deus dá semente ao que? Semeia. Então aprenda a ter o coração bom. Salomão, ele começa ofertando 1000 animais. Quando você vai continuar lendo lá no capítulo 6, Salomão oferta 20.000. O homem começa com 1000, está ofertando 20.000. Isso fora os outros animais que ele ofertou. Imagine o que é você ter 1000 animais. Irmãos, quando fala de uma oferta de 1000 animais, significa que o sacerdote tinha que matar um animal, tirar o pelo do animal, separar a carne da gordura, queimar a gordura, depois assar a carne. Imagine, eles levaram de manhã até de madrugada, apresentando a Deus as ofertas de Salomão. No início, depois foram 20, eles devem ter levado umas 2 semanas fazendo isso. Então diga assim: a minha oferta vai ser assim. A igreja vai levar um dia para contar a minha oferta. Depois vão levar uma semana para contar a minha oferta. Poxa, vocês desanimaram agora? Uau! Seja sábio. Quando você é sábio, você aprende que semeando no altar, numa terra boa, tudo que você semear na casa de Deus, ela voltará para você multiplicado, a 30, a 60 e a 100. Tudo, isso é Bíblia. Então um homem sábio
ele aprende o caminho do altar, ele aprende o caminho da oferta, ele aprende o caminho da prosperidade, ele aprende o caminho de dar, porque o caminho de dar tem como recompensa, consequência, receber. Tem pessoas que pensam que quanto mais eu der, mais eu vou ficar pobre. É mentira. Quanto mais você aprende a dar, mais o Senhor te enriquece. Porque quem tem um coração pronto a dar, tem um coração preparado para receber. Porque ele quebra esse espírito de mesquinhez, esse espírito de ser usurável. Ele quebra isso. Deus vai te dar um novo caminho. Receba isso aí, em nome de Jesus. Então diga assim: Deus vai me dar com a chave da sabedoria, a chave da oração e a chave da prosperidade. Você pode receber isso? Aleluia. A terceira chave que o Senhor dá junto com a chave da sabedoria é a chave da vida. Diga assim: eu recebo hoje a chave da vida. A chave da vida é o amor. Quando você aprende a amar, você cura todas as doenças. Você precisa aprender a amar a Deus, amar as pessoas e amar os animais, amar a natureza. A Bíblia nos ensina isso. Amar o que Deus fez, amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. O maior do mandamento é amar o seu Deus, né, sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama, você deixa de fora o ódio, você deixa de fora a amargura, você deixa de fora os ressentimentos, o ciúme. O amor, ele te faz uma pessoa melhor. O amor, ele te prepara para a vida. Tem pessoas que dizem: eu não vou mais amar, porque eu amei e me machucaram. Aí fica guardando ressentimentos, mágoas, medo. O amor, ele lança fora todo medo. E aí a gente tem essa ideia: quem ama sofre. Sim, o amor é sofredor, mas o amor, ele é bálsamo, o amor é cura, o amor é mais forte do que a morte. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor vence todas as coisas. O amor, ele é o próprio Deus na sua vida. Quando você recebe a sabedoria de Deus, você recebe o amor. O homem que não ama, ele não conhece a Deus. Então, junto com a sabedoria, você recebe o amor. Amar a si mesmo, amar as pessoas, amar a Deus é a chave da vida. Porque o amor é o que gera vida. Sem amor não há vida. A verdadeira vida, ela vem do amor. A verdadeira conquistas, ela vem do amor. Quando você ama, então você muda de vida. A sabedoria, ela te ensina a amar. A sabedoria te ensina a amar. A sabedoria, ela faz com que o amor seja algo da sua vida, parte da sua vida. Então você precisa aprender a amar. Essa semana eu estava no carro e a apóstola ia cantando com a irmã dela uma canção, né? Feliz é quem ama, o amor é tudo. É mais ou menos isso, né? Então, não há barreiras que possa vencer o amor. Então, receba hoje a chave do amor. Amém? Aprenda a amar. A Bíblia diz que Deus é amor e que Deus amou. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, quando a gente recebe Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós significa uma vida de amor. Você aprende a amar. E você começa a amar. E uma das pessoas, a primeira pessoa que você precisa aprender a amar é a você. Você precisa aprender a te amar. A Bíblia diz: me ensina, Senhor, ame a você, o outro como você ama você. Então você precisa aprender a amar você, para que você possa amar as pessoas. Então a primeira coisa que você tem que pedir a Deus, diga: Deus, me ensina a me amar. Sabe, você olhar no espelho e dizer assim: eu me amo,
eu não sei viver sem mim. Diga isso agora, que assim, eu me amo e eu não sei viver sem mim. Diga de novo, eu me amo e eu não sei viver sem mim. Deus me ama e Ele deu a vida por mim. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma linha tênue entre narcisista e a pessoa que se ama, né? O narcisista, ele é voltado só para si e ele vive só para o seu umbigo. Mas a pessoa que ama, ela tem prazer nela, sem necessariamente não se focar só nela, mas ela não se despreza. Sabe, uma das coisas que destrói a nossa sociedade é quando a gente começa a se inferiorizar, a se autodestruir. Então a gente começa a dizer a nós mesmos o quanto nós somos ruins, o quanto nós prestamos, o quanto Deus não gosta de nós, o quanto eu sou um fracassado. E Deus está te dizendo hoje, aprenda a se amar, porque eu amo você. E a chave da sabedoria é você olhar no espelho e dizer, eu sou realmente maravilhoso. Sem ser narcisista. Aleluia. Você pode receber isso? Então diga assim, eu recebo a chave da vida, a chave do amor. Aleluia. E a última chave para que a gente possa orar é a chave da comunhão do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando você é sábio, você aprende que um homem sábio não anda só. Diga aí para tua irmã assim, um sábio não anda só. O tolo é que anda só. A Bíblia diz que quando um homem se isola, ele está se insurgindo, ele está se voltando contra o próprio Deus. Preste atenção a isso. Isso é muito forte. A fonte de toda a sabedoria é Deus. Deus poderia caminhar só, mas a Bíblia diz que o próprio Deus, ele se dividiu em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, e nós vamos ver isso lá em Provérbio, que a sabedoria, que é a pessoa de Jesus, andava com Deus, e ele diz, eu estou com ele desde a fundação do mundo. Então Deus, que podia andar só, ele se multiplica, para que ele não ande só. É um só Deus, mas agora agindo em 3 momentos, e andando como se fosse 3 pessoas. Além disso, Deus criou os anjos. Os anjos estão lá diante do Senhor todos os dias. Deus não precisa de anjos. Mas Deus disse, eu não vou andar só. Eu vou ter anjos comigo. E Deus criou um homem, a sua imagem e semelhança. Deus tem adoração dos anjos. Deus tem com ele o Espírito Santo. Deus tem com ele o seu Filho, mas ele também tem nós, milhares e milhares de adoradores. Então Deus, ele nos ensina na sua vida prática, e é isso que é interessante em Deus, é que Deus não ensina só com palavras, Deus ensina com exemplo. Você nunca vai encontrar Deus dizendo a você, faça isso, sem ele ter feito. Deus nunca disse ao homem, traga dízimo e oferta, sem ele nunca ter ofertado. Deus, ele nos ensina com palavras e na prática. A sua palavra e a sua prática é uma coisa só. Então ele nos ensina que a sabedoria não anda só. Então, com quem eu andar, vai aumentar o meu nível de sabedoria ou vai me empobrecer? Se eu ando com alguém sábio, eu vou adquirir mais sabedoria. Se eu ando com alguém que
é menos sábio, eu vou adquirir menos sabedoria. Uma das coisas que a sabedoria te traz é a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo então vai dizer que o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas. Você já imaginou isso? Você ter o Espírito Santo como seu professor? E eu quero te dizer que agora mesmo Ele está à sua disposição para te ensinar todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ensinava a Jesus e que o Espírito Santo ensinava ao apóstolo Paulo. Esse mesmo Espírito que ensinava a Jesus, esse mesmo Espírito também foi liberado dos céus para nos ensinar. Então você precisa andar com o Espírito Santo, aprender com Ele. Você já conversou com alguém sábio? Você vai conversar, por exemplo, com um professor universitário. Ele domina aquela área. Mas a primeira coisa que ele faz é te indicar um livro. Você já percebeu isso? Converse com qualquer pessoa que domine qualquer assunto. Ele vai te indicar um livro. Leia tal livro, leia tal livro, leia tal livro. Quando você vai conversar com o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele te indica um livro. Qual é o livro? Aleluia! Então, um homem sábio, ele tem nele a parceria do Espírito Santo. Você pode dizer, eu estou só. Não, você não está só, porque você tem o Espírito Santo de Deus com você. O maior parceiro. O maior parceiro. Isso não quer dizer que você vai desprezar as pessoas. Você não vai desprezar as pessoas. Mas quando as pessoas não estiverem, ou até quando elas estiverem, você tem ao seu lado o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas. Você aprende com Ele. Você recebe. Cristo disse, eu preciso ir para o Pai. Porque quando eu for, vai vir alguém que é melhor do que eu. Imagine. Jesus Cristo diz que veria alguém que era melhor do que Ele. Você já imaginou alguém ser melhor do que Jesus? Mas Jesus disse, vai vir um que é melhor do que eu. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas, vai te ensinar a guardar tudo que eu ensinei. Tudo que eu estou ensinando aqui, quando Ele vier, Ele vai ensinar a vocês. Por isso eu preciso ir. Porque Ele vai estar com vocês e Ele vai andar com vocês. O mundo não pode receber, porque o mundo não conhece Ele. Mas vocês o conhecerão, porque Ele habitará dentro de vocês. Uau! Então, quando você recebe a sabedoria, você recebe o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Você recebe a chave que te dá acesso à sala do Espírito Santo. A sabedoria, ela te leva ao Espírito Santo. Então você tem um parceiro de oração. Você tem um parceiro para vencer as lutas da vida. Você tem um parceiro que vai te orientar sobre todas as coisas. Você tem um parceiro que vai te livrar do mal. Você tem um parceiro que vai te revestir de poder, de autoridade, de unção, de graça, de amor, de tudo que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Um homem sábio, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio. As pessoas se confundem quando vê, não sabem quem é Ele. Uau! Eu me lembro que um dia me pediram para orar por um homem na UTI. E era os últimos dias daquele homem. E eu orei ao Senhor, e eu me consagrei. E eu fui para aquela UTI, e naquele dia eu estava tão cheio da presença do Espírito Santo.
como eu nunca senti antes, eu estava naquele dia. Então eu entrei naquele quarto, naquela UTI, e eu encostei na cama daquele moço, e eu falei com ele, e ele, por alguns segundos, saiu do coma e me ouviu, e ele movimentou a mão, dizendo que estava me ouvindo, e estava entendendo o que eu estava falando, e subitamente ele teve uma melhora assim, para me ouvir. E eu perguntei a ele: você hoje aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E aquele homem sinalizou. Eu disse: se você é assim, mexe o teu dedo aí, mexe. Ele mexeu, e veio uma paz naquele lugar. O rosto daquele homem mudou. Ele não viveu, não mais na terra, mas ele foi para a eternidade. E quando eu fui saindo daquele quarto, daquele lugar que estava reservado para ele, e fui passando de junto dos outros pacientes, então eles começaram a acenar para mim, e eu comecei a entrar nos leitos, e eu começava a falar e orar. Eu não era eu, e aí a médica me parou assim no meio da UTI, e ela disse: o que você tem? Quem é você? O que é isso que está em você? E eu disse a ela: doutora, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. E aquela mulher ficou parada me olhando, e quando eu caminhava, ela olhava, e a atmosfera daquele lugar mudou, porque naquele dia eu não estava só, de verdade. Eu dei lugar, eu dei um lugar como eu nunca dei antes, ao fluir, ao poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem sábio, ele não anda só. A mulher sábia, ela não anda só. A mulher sábia edifica a casa. Como é que você edifica a casa? É lavando os pratos, varrendo, lavando o banheiro? Não. Você edifica a casa, trazendo para dentro da sua casa o poder, a presença do Espírito Santo. E quando ele entra na sua casa, o mal sai. A sabedoria, ela te dá. Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é andar com Ele, é viver com Ele. Aleluia. E nesta noite, eu quero que você receba o Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo. A chave da sabedoria vai encher a sua vida da presença do Espírito Santo. Você pode receber isso? Amém. E eu quero encerrar com você, para orar com você, lá em Provérbios capítulo 8, eu não vou ler todo o capítulo, a vontade era de ler todo, mas é um livro que fala, é um texto que fala da sabedoria. Você começa lendo Provérbios do 1 até o 4, ele fala da sabedoria. Capítulo 8, capítulo 9, ele está falando da sabedoria. Ele começa assim, no verso 1: escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em alta voz, a sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos, está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência, aprenda a ser prudente. Você é tolo, aprenda a ter juízo. A sabedoria gritando, e ela está em todos os lugares. A sabedoria está ali na esquina, aqui na porta, aqui nesse lugar. A sabedoria está aqui, e você vai receber essa chave hoje. Aleluia. Aí vejam comigo agora no verso 17, Provérbios 8, 17. Eu amo aquele que me ama. Diga assim: a sabedoria ama a quem a ama. A sabedoria é o próprio Cristo. E quem me procura, acha.
Procure a sabedoria e você vai encontrar. Eu amo aquele que me ama e quem me procura, acha. Tenho riquezas. Olha o que eu falei a vocês sobre a prosperidade. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. Uou, se prepara aí para ser rico. Oh, aleluia. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, eu mesmo, o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu, abriu as fontes do mar, quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces na terra, estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moço, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Nós vamos estar aqui esperando essa chave, não vamos sair daqui sem ela, pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. E aqui, essa última frase é a mais terrível de todas. E todos os que me odeiam amam a paz. Então quem não tem sabedoria está caminhando para a morte. Por isso é importante você ter essa chave. Diga: Senhor, hoje eu não quero ser mais um tolo. Eu não quero mais viver como um tolo. Eu não quero pensar como um tolo. Eu não quero andar como um tolo. Me dá hoje a chave da sabedoria. Aleluia. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu batia na minha cabeça assim e dizia: Deus, eu não quero ser um tolo. Eu não quero. Eu não permito mais ser tolo. Me dá a sabedoria. Fica de pé.